Você sabe qual é um dos únicos peptídeos aprovados pelo FDA, que é a agência de fiscalização lá dos Estados Unidos? Estou falando aqui do peptídeo chamado tesamorelin. Ele é um dos mais queridinhos hoje na internet, está no hype, muito por conta dessa aprovação. Porque se você já me acompanha aqui, já é inscrito no meu canal, você já sabe que a maior parte dos peptídeos eles não são aprovados oficialmente ainda para uso em seres humanos. A maior parte deles só tem estudos científicos com camundongos ou in vitro, e o tesamorelin acaba sendo um dos poucos que a gente tem sim estudos com seres humanos e tem essa aprovação aí pelo FDA. Entretanto, o que muito profissional ou especialista no assunto não explica é que essa aprovação é para uma situação somente, que é para portadores de HIV com um quadro chamado lipodistrofia, que é um quadro onde existe uma mudança ali no acúmulo de gordura do corpo do paciente, e ele tende a acumular muito mais gordura na barriga, por exemplo. Fica aquele aumento de gordura, especialmente visceral, que é aquela gordura ali em volta dos órgãos, fígado, né, e todos os órgãos da cavidade abdominal. Bom, mas a partir daí tem muito esse uso na prática, na base do empirismo. Muitas pessoas estão usando para queima de gordura, para eliminar a gordura visceral. Bom, nesse caso não é nada oficial, é algo off-label, certo? Mas a gente pode dizer que é seguro, já que é um peptídeo que foi já estudado em seres humanos e já tem essa aprovação. Entretanto, aí a gente entra numa dificuldade que é a origem, tá? Então já seria o primeiro alerta aqui em relação a qualquer peptídeo, especialmente o tesamorelin nesse caso, porque a origem, muitas vezes, ela não é confiável. Como a aprovação dele é muito restrita, no Brasil, por exemplo, ele ainda não foi aprovado, a maior parte das pessoas acabam recorrendo ao mercado clandestino, ao mercado underground. E nesse caso, existem vários riscos de adulteração, contaminação, falsificação, enfim. Bom, como esse peptídeo funciona? Ele imita um hormônio que chama GHRH. Esse hormônio ele é produzido pela hipófise. É uma glândula que fica no meio do nosso cérebro que comanda aí a produção dos nossos hormônios. O GHRH vai estimular a hipófise, essa glândula, a produzir mais GH. GH que é o hormônio do crescimento do nosso corpo. O GH já tem um amplo uso na medicina, já tem um uso muito frequente também na área underground aí do fisiculturismo. Muitos atletas fazem uso do GH como um método ali, um recurso ergogênico, é um método que é sim considerado doping, tá? Então tem esse uso também por parte dos atletas. E o uso oficial e regulamentado de GH é apenas para crianças com problemas de crescimento. Então, é onde muita gente já deve conhecer o GH também, com aquelas crianças, pré-adolescentes que não conseguem atingir a estatura adequada, e elas fazem uso do GH. Entretanto, o GH, principalmente esse uso aí de forma off-label, underground, por meio de atletas, é um uso que traz riscos, né? Então, o GH a gente sabe que é um hormônio que traz riscos de edema, ficar com inchaço, de alterar a glicose, de aumentar riscos de diabetes. Enfim, ele tem vários efeitos colaterais ali, né? Pode ter crescimento de extremidades, como dedos, nariz, orelha. E o maior risco de todos do GH é o risco de câncer, já que ele é o hormônio do crescimento, ele pode estimular o crescimento ali de algum tumor do seu corpo que está dormindo ali, que está ali quietinho na dele, e aí o GH, como é o hormônio do crescimento, o growth hormone, ele vai estimular o crescimento dessas células, inclusive do tumor também. Então a gente sabe que o GH ele tem sim um efeito bem potente, mas, entretanto, todavia, porém, vem aí riscos envolvidos. E aí a promessa do tesamorelin é que como ele vai estimular a produção do GH de uma forma mais natural, é que ele então, nesse caso, não teria todos os efeitos colaterais. Entretanto, a gente precisa ter muito cuidado ainda, porque por mais que vai aumentar a produção de forma natural, ainda assim está aumentando o GH no sangue. Se está aumentando o GH, também tem riscos, tá? Então, se você já está fazendo uso desse peptídeo ou tem interesse em iniciar, você precisa fazer o mínimo
de um bom acompanhamento médico, tá? Inclusive, se você quer ter algum suporte comigo, eu tenho atendimentos que eu faço, presencial, online, mas também tem a minha comunidade, que chama Hackers do Metabolismo. Já é uma oportunidade de você ter algum tipo de suporte comigo, né? Um suporte mais individualizado, personalizado na consulta, ou então fazer parte aí de uma comunidade que tem ganhado muita força, que é a comunidade Hackers do Metabolismo, onde eu realizo ali lives, plantão tira dúvidas, tem distribuição de conteúdo frequente na comunidade. Então, fica aí essas duas indicações, dois caminhos para você conseguir fazer uso do peptídeo de uma maneira mais segura possível. Quando a gente fala de peptídeos que não tem uso aprovado, a gente sabe que os riscos são grandes. E aí você pode, pelo menos, minimizar esses riscos. Então, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link para você poder entrar aí na comunidade Hackers do Metabolismo. E a dose do tesamorelin nos estudos científicos é de 2 mg subcutânea, é aquela aplicação que faz debaixo da pele, na barriga, estilo Atzepartida, Monjaro, a maioria dos peptídeos são subcutâneos, né? E essa aplicação é feita à noite, tá? 2 mg à noite, de segunda a sexta. Mas, todavia, entretanto, porém, não faça isso em casa, crianças. Como eu falei, existem sim riscos no uso desse peptídeo, então esse uso deve ser feito com algum acompanhamento médico, tá? E vamos para as perguntas. Inclusive, se você quer que eu responda alguma pergunta sua, já aproveite e deixe aí a sua dúvida nos comentários desse vídeo, que eu vou estar respondendo você em alguns dos próximos vídeos que a gente postar. Doutor, tem uma pergunta aqui. É verdade que o Lionel Messi, jogador de futebol da Argentina, fez tratamento usando GH? Se sim, ele ainda era uma criança, ele poderia ter feito esse tratamento? Então, é verdade. Segundo algumas reportagens, que são bem confiáveis, o Messi fez sim um tratamento quando ele ainda era criança, para desenvolvimento, para crescimento, porque ele já tinha, né, o problema da baixa estatura, e ele fez uso do GH, né, que nesse caso tem sim esse uso oficial e indicado, né, quando tem esse diagnóstico de baixa estatura na infância. Então ele fez esse tratamento, o que ajudou ele a chegar naquela altura que ele tem. Imagina se não tivesse feito, né? O coitado seria um anão. Então, o Messi fez, e nesse caso, sim, esse uso é oficial, é seguro, claro que acompanhando com um bom médico, geralmente um endocrinologista pediátrico, né, que faz esse tipo de acompanhamento. Doutor, mais uma pergunta. É possível dosar o GH do meu sangue? Se sim, a dose seria personalizada, não ficaria tão engessada? Então, é possível sim dosar o GH no seu sangue, entretanto, isso é diferente de valer a pena. Não vale a pena dosar o GH no sangue porque ele é um hormônio que tem uma meia-vida muito curta. Ele vai durar ali, em média 2 horas no seu sangue, então ele é muito volátil. Então a dosagem dele no sangue não é confiável. Daí a gente tem uma dosagem que é mais confiável, que a gente pode fazer no lugar do GH, que é a dosagem do IGF-1, tá? O GH ele vai se converter no IGF-1. O IGF-1 então é a forma ativa do GH no corpo, e aí seria um parâmetro até mais preciso dosar o IGF-1, tá bom? E é um exame sim que é bem necessário em quem tem interesse ou já está fazendo uso de peptídeos, tá? Então fica até aí a recomendação, dosar os seus níveis de F1, porque se, por exemplo, ele está muito em baixa, muito deficiente, talvez você tenha alguma indicação de fazer uma reposição desse hormônio. Se não, se ele estiver em excesso, aí daí já você fica com um estado de alerta muito grande, muito mais preocupado, porque aí pode aumentar sim o risco de complicações. Se você gostou desse vídeo, se ele agregou na sua vida, dê uma força aí pro canal, já se inscreve, o canal está começando, precisa da sua força, tá? E também não esquece de deixar a sua pergunta, a sua dúvida aí nos comentários para eu poder responder. E se tiver alguém que precisa saber da informação desse vídeo também, já compartilha com essa pessoa. E estamos juntos, juntos somos mais fortes, e até o próximo vídeo.